Olá, sejam muito bem-vindos no canal Tarô Intuição Astral. Vamos fazer a leitura para o signo de Áries. Um pouquinho de atraso nas leituras, mas vai dar tudo certo. Tenham tranquilidade. Vamos lá? Vamos ver como as coisas caminham. Espero que tudo em paz com vocês. Adaptando-se às novas energias, o ariano precisa dessa adaptação, precisa desse momento, desse entendimento. É um momento neutro energeticamente, porém que mexe muito com a sua cabeça porque parece um vazio. Você não encontra respostas porque você não está sabendo como fazer as perguntas, ou seja, é só um momento, uma fase. Logo, logo você vai entender do que eu estou falando. Vamos lá? Conflitos. Esse é um dos problemas, conflitos, trazendo para vocês obstáculos, pesadelos, trazendo para vocês um desequilíbrio emocional. Esses conflitos aqui estão baseados, na verdade, nessa movimentação energética que o ariano está vivendo, não está sabendo lidar com isso. E vem para uma grande parcela dos arianos, que tem uma certa sensibilidade, alguns probleminhas ainda pelo caminho. Essas dificuldades acontecerão por conta dessa movimentação. Então, para alguns, não é para todos, porque alguns estão preparados, outros estão protegidos, mas a grande maioria que só vive a vida, não tem seus banhos, defumações, orações, e não se prepara para isso, vão ficar meio confusos. E entrarão em conflitos, sim. Vocês vão entrar em xeque com as pessoas que estão à sua volta. Vocês colocarão em dúvidas capacidades e situações. E vocês não devem fazer isso. O alerta do canal aqui é simplesmente, antes de você julgar uma pessoa, você dar um passo atrás e analisar com calma, porque isso pode virar contra você. Outra coisa, saia do círculo de fofoca. Isso vai ser um chamariz para você entrar numa fria. Fuja disso. Seus sonhos precisam de ação. Você tem alguns bloqueios e esses bloqueios fazem com que você se desespere. Não é uma coisa muito séria, porém faz com que você entre nessa... eu vou repetir o conflito para não ficar mudando as palavras, mas é mais ou menos assim. Você tem a oportunidade de novos ganhos, precisa colocar os pés no chão porque você está muito sonhador. Você está sonhando com coisas lá na frente que não cabem para esse momento. Estamos passando por uma transição e essa transição não cabe para você. Você precisa tomar cuidado nas suas ações. Lógico que se você estiver estabilizado para esse momento, então logo que as coisas se acalmarem, principalmente aqui no país, para quem está mexendo com dinheiro, para quem vai fazer investimentos ou um novo trabalho, precisa entender que ter o controle disso fará com que você tenha grandes vitórias lá na frente. Vamos lá, vamos mudar. Eu vou ver todos os decks hoje, já que eu vou fazer a leitura só na próxima terça-feira, então eu vou fazer esse tempo. Eu vou deixar no final desse vídeo um outro vídeo, um cardzinho para que vocês assistam como se faz as limpezas espirituais na sua casa. Porque eu vou dar um time agora nessa parte, tanto nos atendimentos quanto na parte de trabalho de limpeza. Esse final de semana é o último desse, vamos dizer, desse semestre. Semestre que vem é que eu volto a fazer as limpezas espirituais e aberturas de caminho que eu sempre faço para as pessoas e tem um ótimo resultado. Vamos lá. Muitas vezes essas limpezas que eu faço, ela facilita a sua vida porque você não tem o hábito de ir à igreja, você não tem o hábito de estar fazendo as defumações, os banhos, as limpezas na casa de forma específica. Então esses trabalhos de limpeza, eles fazem com que as energias saiam da sua casa. E às vezes o que está atrapalhando você, atrapalha seu sono, atrapalha seu relacionamento dentro de casa, seu relacionamento social no trabalho ou com a família. Essa limpeza serve para isso, para tirar as energias que estão te atrapalhando e abrir os seus caminhos em todos os sentidos. Você usa da forma que melhor lhe caiba, certo?
Vamos com tranquilidade nas cartas do seu Zé. Conflito no relacionamento, e isso são influências. Há um momento, o ariano está muito arisco, o ariano está muito afiado, está falando demais, não é hora. E o que acontece é que você acaba, talvez não ofendendo, assim, magoando a pessoa de uma forma não tão grave. Mas isso vai formando calos e cicatrizes para um futuro de um conflito maior. Eu digo para você, tenha calma, tranquilidade e cuidado com as suas palavras. Tudo bem que a pessoa aprendeu a viver com você desta forma, mas está muito perto de você ficar sozinho por conta do seu jeito de ser e de levar as coisas. Cuidado, você tem a oportunidade de mudanças, você precisa trazer equilíbrio para a sua vida, e essas vitórias dependem da sua, vamos dizer, a sua sapiência. Você não está sabendo lidar com o social, então cuidado, 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 cuidado. As pessoas não são obrigadas a aturar você com mimimi, certo? Um pouquinho de frescura, um pouquinho de eu posso, você não pode. Cuidado, porque depois que ficar andando sozinho, vai querer aí acender vela para a pessoa voltar. E as pessoas falam, se for eu não vejo mais. Fica 20 dias sozinho aí, você vai começar a entender se você fica ou não fica. Cartas especiais. Pesadas, pois falam de influências negativas que podem estar atrapalhando e trazendo um certo obstáculo para a sua vida, colocando você numa situação onde você está se fechando para tudo. Muita atenção nisso. Essa manipulação aqui faz com que você perca pessoas, oportunidades, grandes chances. Você tem sorte na sua vida, só que precisa de uma certa maleabilidade para lidar com tudo isto. Sabedoria vai trazer para você a oportunidade de mudança. As informações que você precisa sobre documentação ou um dinheiro que você estava esperando está vindo. E ali parece ser uma coisa bem positiva. Vamos ver o que as cartas ciganas trazem, já descobrimos se é positiva ou não. Eu acredito que seja positiva, uma resposta boa. Às vezes uma herança, às vezes um processo, às vezes alguém te devia, uma promoção, tudo isso cabe naquele momento. A notícia é positiva, então você recebe o que você estava esperando, pelo menos vem uma informação positiva de como receber isso, e isso é positivo. Traz para você libertação. Você só precisa tomar cuidado com as suas análises nesse momento da onde as coisas estão acontecendo. Nessa mudança, onde as coisas estão se organizando, muitas vezes você acaba falando alguma coisa ou você acaba se posicionando de uma forma aonde acaba amarrando essa situação que está caminhando, está quase concluindo, ou na verdade, os seus sonhos e desejos antes de receber ou antes de concluir alguma coisa, quebra esse momento. As cartas de Santa Sara falam para você de uma fase maravilhosa, equilibrada, trazendo para você realizações por novos caminhos. Vamos lá. As cartas do seu Zé falam das influências do passado que ainda mexem com o seu coração, com a sua mente, trazem para vocês dúvidas. Se estivermos corretos aqui, os embaraços e as coisas que atrapalham a sua vida são influências. Se você conseguir se afastar disso, você tem uma nova fase e uma nova caminhada. Se você souber lidar com esta parte, provavelmente você terá esta daqui na sua caminhada. Você consulente mulher, especificamente para a mulher. Pode ser para o homem uma outra forma de realização, mas para a mulher é 100%.
As influências de pessoas que estão na sua vida há muito tempo, ou pessoas que saíram, mas ainda permanecem te perturbando. Você tem que tomar cuidado para que essas influências não travem a sua vida. Algumas pessoas têm às vezes não quer magoar a pessoa, às vezes quer mostrar que ainda respeita alguma coisa, e você está perdendo grandes oportunidades por estar se preocupando com a opinião dos outros. E isso não deve acontecer. Você precisa ter a sua visão para as coisas caminharem. Vai ter que tomar atitude radical, sem olhar para trás. Aí sim você começa uma nova caminhada em todos os sentidos que te levem para frente. Por mais que os sentidos, porque você precisa às vezes contornar uma situação, um obstáculo para chegar lá na frente. Então pense nisso. Vamos concluir a leitura com as cartas ciganas. Ciganas, ciganas, ciganas. Vocês terão realizações. Uma grande maioria que está vibrando nisso aqui fala que vocês terão realizações. Só que é um momento para vocês cuidarem mais das limpezas espirituais, abrir os caminhos, se acalmar, calma, colocar os 2 pés no chão, esperar, por exemplo, a semana. Não é a semana, é um tempo bem maior, mas eu vou dar um exemplo. Você faz os seus banhos, suas defumações e espera essa semana passar bem tranquilo. Bem tranquilo. Final do mês, as coisas começam a mudar, início do outro, as coisas fecham. Entendam que o mês de abril será um mês de energia positiva e muito boa. Alguns terão ainda obstáculos, mas a energia não é sua, a energia são de pessoas à sua volta que vão te afetar. Tirando isso, você terá vamos dizer assim, um momento de paz, um momento de tranquilidade. E isso você usa para calcular o seu futuro. Vai ter que deixar algumas coisinhas para trás. Aí vai depender da sua fé, da sua coragem, da sua visão e da sua oportunidade. Porque nem todo mundo consegue. Algumas pessoas, por exemplo, para você mudar de emprego, muitas vezes, para você ganhar mais, para você ser melhor, você precisa mudar de cidade. E você não pode fazer isso, porque você não pode deixar sua casa, não pode deixar sua família, e por aí vai. Então, isso são exemplos que nem todo mundo pode dar o passo à frente, porque tem alguns obstáculos. Algumas pessoas colocam obstáculos. Você pode fazer isso, sua família vai ficar tranquila, você vai vencer, mas você se apega a essas pessoas para não fazer. Medo, dúvida e um certo comodismo, né? Mas para algumas pessoas será necessário essa renovação. E relacionamentos precisam ficar pelo caminho para que você cresça, evolua. Algumas pessoas estão presas, eu sempre falo isso, porque como é uma leitura geral, não é específico para você, mas algumas pessoas, elas têm a oportunidade de um novo trabalho, elas têm a oportunidade de conhecer novas pessoas, de conhecer um amor verdadeiro, mas fica apegado a parentes, a situações e outras coisas e outras pessoas e por aí vai. Cuidado, gente, às vezes o tempo passa muito rápido e você não aprende que o amanhã é só mais um dia e talvez seja o único. Não perca tempo, não perca o seu tempo, a vida é muito curta. Viva, viva, não se preocupe com a opinião dos outros, não. Eles não pagando as suas contas, você não precisa dar satisfação. As cartas ciganas são maravilhosas. Elas falam da ação. É a ação que vai fazer com que você chegue à realização dos seus desejos. A espiritualidade estará, nesse mês de abril, a espiritualidade estará ao seu lado de uma forma mais acentuada. Vocês vão sentir cheiros e aromas bons, diferentes. Vocês vão sentir essas energias passando por vocês. Vocês vão começar a enxergar coisas que vocês não viam. São sinais que agora serão mais aparentes e mais frequentes. Usem isso a seu favor. Será um momento bem interessante. Bem interessante. As cartas falam de novos caminhos, realizações, mas tudo isso depende de você ser tranquilo, consciente e tomar a ação, a atitude.
e aí sim a sua vida será perfeita, certo? Essa é a leitura para o Áries, se preparando para o mês de abril, que promete ser bem diferente do que foi o ano passado. Certo? Espero ter trazido um certo direcionamento para vocês e clareando a sua mente. Que Deus abençoe a todos, que Jesus Cristo mostre sempre o melhor caminho, muita luz e paz no seu coração. E vamos sempre juntos nessa caminhada.